E aí, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos conhecer mais sobre metaverso, tá? Eu sei que não tá mais tanto em alta o assunto, mas eu quero trazer para vocês esse assunto e ter esse material aqui no canal para vocês entenderem mais sobre o que é metaverso, o conceito e tudo mais, tá? E aí, eu decidi fazer esse vídeo explicando um pouco para vocês sobre metaverso, tá? Eu vou aqui abrir a minha aba e mostrar um pouco mais para vocês. Vamos lá. Qual é o detalhe muito importante que eu quero trazer para vocês? É o quê? Me desculpem se eu estiver tossindo, tá? Eu vou estar bebendo aqui água, mas eu quero falar bastante com vocês, tá? Então vamos direto ao assunto. Metaverso, né? Agora, como a gente anda falando muito sobre IA, né, inteligência artificial, o metaverso ficou um pouco de lado. Muitas pessoas não têm visto falar tanto sobre isso. Mas eu quero trazer alguns conceitos para vocês aqui, tá? Da Wikipédia. E aí eu vou depois conversar um pouco mais explicando alguns detalhes. Aqui o conceito básico, né? Metaverso é um termo indicado a um tipo de mundo virtual, tá? Mundo virtual que tenta replicar, simular a realidade através de dispositivos digitais, tá? E aí você pode se perguntar o que é mundo digital. O mundo digital é um ambiente imersivo simulado através de recursos computacionais, destinado a ser habituado e permitir a interação dos seus usuários através de avatares. Possui o conceito de persistência, isto é, o estado de seus objetos preserva independente da sua presença. O que significa? O mundo virtual não é nada mais, nada menos do que um mundo digital, um mundo criado, né, uma realidade criada com o uso de tecnologia, onde a gente se insere neste mundo através de óculos, através de microfones, roupa inteligente, através de equipamentos tecnológicos, tá? Né, a gente vai ter a realidade através de dispositivos digitais. Esse mundo virtual, ele é usado, ele é criado, simulado, replicado através da realidade através de dispositivos digitais, que seriam o espaço tridimensional, de acordo com a sua linguística, é aquele que pode ser definido como tendo três dimensões, o que na prática indica relevo, os povos, etc. Aqui ele está falando, né, sobre o espaço tridimensional, que é a realidade criada. O metaverso, ele teve muito, eu vou até abrir aqui para vocês, teve muito conteúdo relacionado ao grupo Meta, né, do Facebook, que foi uma iniciativa em relação a esse novo conceito. Eu vou abrir mais aqui para vocês, que a própria Meta abriu, né, o metaverso como futuro, né, como futuro, essa camada. Eles investiram bastante. Se vocês tiverem percebido ou tiverem já conhecido sobre isso, vão saber que, inclusive, houve muito destes bonecos, né? Em relação à Meta, que foi um investimento que a Meta fez, o Mark Zuckerberg, né? Ele teve essa iniciativa de investir, transformar o Facebook na Meta e todo o conglomerado deles investir, né, nessa tecnologia aí. Por exemplo, essa imagem ficou muito bem conhecida, onde você tem ali o seu avatar dentro da própria Meta, tá? Aqui a gente vai ter uns vídeos explicando sobre a Meta, sobre a realidade virtual, sobre realidade aumentada, sobre os avatares que eles até indicaram a gente a criar. Se você não sabe, o próprio Instagram agora ele tem opções de você desenvolver o seu esse bonequinho, né, o seu avatar dentro do Instagram e do Facebook para você usar ele dentro do que seria o Meta, né, o criado pela empresa Meta. E também o Instagram aceitou agora, né, no intuito de ter uma moeda de troca, de ter alguma coisa assim, ele começou a suportar o NFT. Se você não conhece, tem um vídeo também aqui falando um pouco sobre, mas NFT, né, é como se fosse que aquilo ali é original, foi o primeiro, tá? É uma identificação disso que a gente usa sistema de criptomoedas, né, no caso, para identificar. E aí o Instagram também aceitou as publicações, você publicar lá o seu NFT. Então ficou assim, né? Eles começaram a aplicar muitas funções aqui dentro. Dentro do Facebook, o Facebook também liberou como se fosse um Discord, meio que um Discord lá, uma aba só para jogos, então explicado, né, ligado a essa questão do meta.
E aqui a gente já finalizou esse artigo. Voltando aqui, o que acontece? O metaverso é a representação da possibilidade, é a representação da possibilidade de se ingressar em uma espécie de realidade paralela, como se tivesse um tipo de outro universo, criado, né, pelas empresas, onde cria ali o seu próprio universo, com processamento, com o seu poder de processamento, o universo da Meta, o universo de outras realidades, outras empresas, tá? Em alguns casos ficcional, em que uma pessoa pode ter experiência de imersão. E essa imersão através de dispositivos, de óculos, vídeos e tudo mais. Óculos, fone e roupas tecnológicas. Tecnicamente, o metaverso não é algo real, né? Só para dizer, especificando, teoricamente não é a nossa realidade. É uma realidade paralela, é uma criada, né? Uma realidade criada. Seria um jogo, tá? Entre aspas. Mas busca passar por uma sensação de realidade e possui uma estrutura no mundo real, tá? O mundo real que a gente considera o primário seria o planeta Terra. Alguns exemplos recentes foi o VR Chat, tá? Seria o Decentraland, que seria um jogo virtual em 3D. Seria o Second Life, que seria um ambiente virtual tridimensional também, que foi criado em 1999. O Roblox, se você já deve ter conhecido o Roblox, claro, caso já tenha pesquisado sobre. E o Fortnite, que é um jogo multijogador, tá? Um jogo eletrônico multijogador, online, onde você vai pelo seu celular, mas você não se introduz, né, naquele ali. O Facebook, que agora se tornou a própria Meta, anunciou a intenção de adotar o metaverso em sua plataforma, como uma expectativa de futuro aí, tá? Aqui estaria algum exemplo de escritórios virtuais, por exemplo, dentro do metaverso. Parece algo muito joguinho, parece muito estranho, né? Então, assim, você iria, né? Aqui é uma arte, mas eu quero explicar bastante para vocês, que aqui seria um espaço desenvolvido no mundo real, onde você entraria e, por exemplo, aqui, ó, ficaria assim, ó, e você iria ficar assim, tá? Trabalhando assim. Então não se preocuparia com roupa nem nada do tipo. Óculos, roupa e um ambiente, e você poderia trabalhar. Então, assim, é algo legal, mas depende bastante, sabe? Da situação. Isso daqui, tá? Agora eu quero explicar para vocês um pouco sobre isso aqui e qual é a correlação sobre o metaverso. Então eu vou voltar aqui um pouquinho só para a gente recapitular e aí eu vou falar um pouco mais sobre essa diferença de metaverso e realidade aumentada. Esse equipamento foi um equipamento desenvolvido pela própria Meta, tá? Não só o Meta, mas também outras empresas envolveram, que seria o óculos de realidade virtual, mais o equipamento para as mãos, onde você poderia, por meio deles, se introduzir dentro do metaverso. O metaverso é como se fosse uma realidade, é uma realidade virtual desenvolvida por empresas, onde você se introduz por meio de equipamentos e participa de lá de várias coisas, como se fosse um outro mundo, outro universo. Tá? Então, tenta fixar isso na sua cabeça. É a criação de um mundo virtual aonde você se introduz e lá você vive uma outra vida, tá? Se vocês perceberem, esses óculos têm câmeras, tá? Que é para fazer essa introdução entre essa mistura entre o mundo real e o mundo virtual, tá? Toda a tecnologia dele vai ser aqui no mundo real, claro, não tem como não tem como não ser, mas muitas coisas no mundo virtual teriam valores significativos reais, tá? E o grupo Meta, a empresa Meta, fez um investimento muito grande, se transformou do Facebook para a Meta, e aí eles investiram muita grana, tá? Inclusive mudança na perspectiva da logo, mudança na empresa, mudança na tecnologia, nas redes e tudo mais. E aí, muitas pessoas acharam estranho porque você poderia, de certa forma, deixar de lado a sua vida real para viver isso. Existem várias questões filosóficas, sociológicas, questões geográficas, questões políticas, que isso, né, dificulta bastante o desenvolvimento. Então, atualmente, o metaverso o sistema da Meta tem ficado em segunda instância, né, de lado. Mas foi bastante investido, foi bastante introduzido isso, e eu acho ainda que vai ser trago bastante. Mas, na minha perspectiva, não a realidade virtual como o metaverso, mas a realidade aumentada. E aí aqui temos um grande exemplo de realidade aumentada. E por que, na minha opinião, o metaverso ele vai ficar mais de lado, tá? Ele vai ser trago de volta, mas ele vai ficar mais de lado. E a realidade aumentada vai ser um foco maior das empresas. Por causa disso aqui, ó. Nessa imagem, a gente já pode ter uma perspectiva maior. Se vocês perceberem,
O senhor à direita, aparentemente, é um senhor normal, tá? É como se o senhor tivesse ali na mesa, tá vendo? A mesa feita de material se eu não me engano, de metal, a cadeira de metal, roupa. Então ele realmente tá ali. E sobre a mesa, se você perceber bem, tem um jogo de xadrez, tá? Tem um jogo de xadrez. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui, ó. Em cima da mesa, realmente tem um jogo de xadrez. E esse jogo, na verdade... Ai, Jesus. Aqui. Esse jogo, na verdade, não é real, tá? Esse jogo não é real. Na realidade, isso é uma... Tá sendo simulado, tá sendo jogado para os óculos do senhor, né? Ou nos óculos, ou tá sendo projetado. Então essa seria a realidade aumentada. Uma pessoa real vê outra pessoa que não está presente naquele momento. Como vocês podem ver, meio transparente o senhor à direita, ele está sendo projetado pelos óculos, por um equipamento ali perto, somente o senhor pode estar vendo, existem várias possibilidades. Mas a realidade aumentada seria isso aqui. Então, trazendo aqui, né, sem confundir tanto vocês, o que seria a realidade aumentada? Seria a mistura da realidade virtual com a realidade física. Seria ser projeções holográficas, como por exemplo esse aqui. Seria a visualização através de óculos, dispositivos com interação física. Então, por meio dos óculos do senhor, ele poderia controlar, né, com a mão, tocando ali em cima da mesa, mas sem as peças estarem ali, sendo ali somente projetadas, simuladas dentro da realidade aumentada. Então ele vê o mundo real e interage com objetos não reais. Então isso seria a realidade aumentada. Sendo assim, o óculos poderia identificar quem está ali na frente, o que está ao redor, áudio, vídeo, tudo. Então teria uma função melhor do que você sair do seu mundo real para o mundo virtual. Eu acho que essa tecnologia vai ser muito mais desenvolvida. Aqui do The New York Times tem aqui um artigo completo, tá? Ele falando um pouco sobre o Mark Zuckerberg e tudo mais, mas eu gostaria de falar aqui um pouco, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, em outubro do ano passado, né, de outubro de 2009, 2022 foi publicado esse artigo, então ele diz assim, em outubro do outubro passado, Mark Zuckerberg, chefe executivo do Facebook, anunciou que a empresa mudaria o seu nome para Meta e se tornaria uma empresa metaversa. Ele esboçou uma visão de um futuro utópico muitos anos depois, em que bilhões de pessoas habitariam ambientes digitais imersivos por horas a fio, trabalhando, socializando e jogando dentro de mundos virtuais e aumentados. E eu acredito que no virtual não vai pegar tanto, mas no aumentado sim. No ano, desde então, a Meta gastou bilhões de dólares e ensinou milhares de funcionários para se tornar o sonho do senhor Zuckerberg viável. Mas os esforços do metaverso de Meta tiveram um começo difícil e foi o que eu expliquei para vocês, né? Eles investiram bilhões, mas atualmente simplesmente é um assunto muito pouco falado, tá? Deixa eu mostrar aqui. Outro detalhe muito importante é que... Opa! Um detalhe muito importante é que o principal jogo de realidade virtual da empresa, Horizon Worlds, continua com bugs impopular, levando a Meta a implementar um bloqueio de qualidade para o resto do ano enquanto reequipa o aplicativo. Então a empresa Meta passou por muitas dificuldades, principalmente no ano de 2022 e 2023, tá? Os executivos do Meta se depararam com a estratégia metaversa da empresa, com o líder sênior reclamando que a quantidade de dinheiro que a empresa gastou em projetos não comprovados o deixa de estômago doente. A luta da empresa para remodelar o negócio foi descrita em entrevistas com mais de uma dúzia de funcionários atuais e antigos da Meta e comunicações internas obtidas pelo The New York Times. As pessoas falaram sobre condições de anonimato porque não estavam autorizadas a falar sobre os assuntos internos, tá? Então... Foi aí o investimento do Meta, né? Para quem vocês querem ficar aí mais por dentro, foi o investimento do Meta, essa questão do metaverso, mas o metaverso é um assunto bem difícil de ser desenvolvido, tá? Então, eu gostaria só de falar aqui um pouco mais para vocês e a gente finalizar para você aí que conheceu um pouco mais sobre o metaverso, tá? Eu tô aqui no site do Infomoney, tá? Um site excelente. E ele aqui está falando um pouco sobre o mundo virtual que está chamando a atenção dos investidores. Esse artigo foi publicado em novembro de 2022 e o assunto começou em 2021.
Eu vou falar um pouco, né, redigir um pouco mais para vocês, explicar um detalhe a mais e vou finalizar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você tá gostando do vídeo até aqui, espero que você dê o seu like. Se ficou alguma dúvida, comanda aqui nos comentários, eu mesmo vou tirar essa dúvida de você. E a gente tá aí apoiando, sempre apoiando aqui o projeto do canal. E eu conto com o seu apoio também. Então vamos lá. O metaverso, né, em outra explicação pelo Infomoney, é uma espécie de nova camada da realidade que entrega um mundo real e virtual. Na prática, é um ambiente virtual imersivo, construído por meio de diversas tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada e hologramas. Na minha perspectiva, a realidade virtual não vai pegar mais. Agora, com o desenvolvimento das IAs, a realidade aumentada, que seria uma mistura de hologramas com a interação entre a tecnologia e o mundo real, vai se desenvolver melhor devido às questões de facilidade de uso e das pessoas quererem continuar no mundo real, sabe? O mundo real ainda é uma perspectiva de um lugar bastante essencial. Agora, após o desenvolvimento do 5G, houve um amadurecimento realmente de diversas tecnologias, e com isso, eu acho que grande parte do momento atual vai tender a trazer as inteligências artificiais para um desenvolvimento melhor na tecnologia dentro do metaverso e dentro da realidade aumentada, tá? Então eu quero dizer muito sobre isso. Vamos esperar aí, né, qual vai ser a posição em relação ao Meta, a empresa Meta, que antes era o Facebook, e se eles ainda vão manter o foco dentro do metaverso, né? Por mesmo após aí não ter dado muito certo no começo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz aqui um vídeo um pouco mais longo falando sobre o Meta, trazendo aqui alguns artigos, explicando para vocês aqui alguns detalhes, mas espero que vocês aí tenham gostado de verdade, né? Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, não deixe de tirar a sua dúvida e eu conto com você e aí acompanhando mais o canal.